Olá, prezados alunos. Então, dando início ao nosso módulo 3, né, nossa disciplina de Biogeografia, onde estaremos falando inicialmente de conceitos básicos de ecologia, nesse primeiro slide. Bueno, então, a gente começa por população, né? A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área durante um determinado período. Tá? Então, exemplos aqui, né? A população de ratos em um bueiro de Porto Alegre em um determinado dia. Tá? É uma população. Tá? População de flamingos no Parque Nacional da Lagoa do Peixe em outubro, tá? Que é um período de imigração que eles costumam visitar esse parque, né? Que fica lá em Mostardas. Essa foto aqui não é de lá, né? E não tem tantos, aqui é num salar, né? Na Bolívia. Mas o fato é que os flamingos, eles são aves, né? Da América do Sul, que costumam migrar para as regiões alagadiças aqui do Rio Grande do Sul para buscar alimento e fugir de um inverno mais rigoroso. Uma curiosidade sobre os flamingos, tá? É que eles não costumam andar sozinhos. Eles precisam muito estar em população. E um exemplo disso, eu não sei se alguém já foi, lá em Foz do Iguaçu tem o Parque das Aves, né? E lá tem um lugar que é só dos flamingos. E como não tem muitos flamingos, eles não conseguiram muitos exemplares, fizeram uma área alagada e encheram de espelhos na volta. Que aí esses poucos flamingos que tem lá, eles percebem muitos outros flamingos, né, do reflexo da própria imagem deles e eles se sentem confortáveis e permanecem naquele lugar. Eles têm essa necessidade de estar em grandes grupos. Um outro exemplo, população de 98 mil pessoas que estavam vivendo na cidade de Bento Gonçalves em 2010. Né? Hoje, em Bento Gonçalves, a gente tem uma população de 117 mil habitantes, mas lá em 2010 eram 98 mil. Então, a população ela é temporal também. Né? Ela tem uma referência no tempo e no espaço. A população de 2010 já não é a mesma de hoje, já mudou. Né? E assim também serve para todas as espécies. Né? A biocenose, né, ou comunidade, seria então o conjunto de populações de diversas espécies, né, que habitam uma mesma região num determinado período. Então, quando a gente falou de população, a gente estava focado numa única espécie, flamingo, rato, né, seres humanos. Já na biocenose, também chamada de comunidade, já envolve outras espécies, né? Em determinado lugar, todas as espécies que habitam aquele lugar, né, durante um determinado período. Exemplo, os seres vivos que habitam numa floresta. A gente tem uma variedade de espécies aqui, né, incluindo animais e vegetais. Tá? Ou em um rio, né, ou em um deserto. Tá? Enfim, tá? Um ambiente quer que seja, e todas as espécies que vivem, né, durante um período de tempo naquele ambiente ali. Nos campos, né, ó, uma população de búfalos, né, e aves, né, que desenvolvem com eles ali um processo de mutualismo, né, ou também conhecido como protocooperação, né, onde essas aves se alimentam dos carrapatos, né, que ficam sobre esse gado. Né? Ou mesmo nos oceanos, né, no Recife de Coral, as diversas espécies de peixes que coabitam, e encontram algo em comum ali naquele ambiente que os favorece.
Já um ecossistema é um conjunto formado pelo ambiente físico, né? Ou seja, um biótopo, né? Formado por fatores abióticos. Então, sem vida, né? Fator abiótico são a prefixo de não haver, né? Não haver vida. Como, por exemplo, água, solo, ar, são fatores abióticos. Somado à comunidade, tá? Então, formado por componentes bióticos, que são seres vivos. Então, o ecossistema ele é composto por, por componentes bióticos e abióticos, tá? E se relacionam entre si. Então, aqui a gente pode ver um ambiente, né, onde se tem colinas, árvores, né, um, um, um lago, né, um riacho, os mamíferos, tá, os répteis, ó, os fungos, né, e as bactérias, os peixes, tudo que há em um ambiente, seja vegetal, animal, mineral, né, fatores atmosféricos, tudo isso faz parte de um ecossistema. E é bem interessante esse elemento aqui que é o ecótono, tá, gente? O ecótono é uma coisa bastante interessante aqui para nós na geografia, tá? Que é a região de transição entre duas ou mais comunidades, né? Entre dois ou mais ecossistemas, na área de transição, tá? Que a gente chama de ecótono. E a gente vai encontrar grande número de espécies, né? E, consequentemente, também grande número de nichos ecológicos. Então, tem a característica de se tratar de um cinturão, né, uma faixa, podendo ter extensão linear considerável, né, podendo ser mais estreita do que as próprias áreas das comunidades adjacentes. Então, a comunidade do ecótono pode conter organismos de cada uma das comunidades que entrecortam, né, além dos característicos dos locais. Então, aqui remonta a teoria dos conjuntos, né? É uma interseção aqui, né? Interseção. É onde o ecossistema A é vizinho do ecossistema B e tem uma faixa de transição ali de um para o outro. Eu costumo fazer menção muito a isso, né? Na geografia como um todo, quando eu digo que nada na natureza é estanque, né? Não existe. Aqui é a minha casa, aqui é meu muro e ali é a casa do vizinho. Pode ter uma árvore frutífera que vai crescer e vai deixar e vai cair uma fruta na casa do vizinho. O gato vai pular para o outro lado para caçar, né? E eu faço essa analogia, por exemplo, com a própria divisão política, né? A gente não chega por exemplo, no Uruguai e, e não tem um muro. Ó, só tem brasileiro para cá, só tem Uruguai para lá, aqui só tem real, aqui só tem peso, né? Não é assim. A gente, antes de chegar lá, já está ouvindo gente falando espanhol e já encontra uma moeda, né, estrangeira. Do mesmo jeito que quando atravessa para o lado de lá, tem gente falando português e tem real também, né? Então não existe, né? Aquele aramado simbólico que é a divisão política é só um simbolismo. Na verdade, existe uma transição. E assim é dentro dos ecossistemas também. Tá? Um exemplo muito característico disso por exemplo, o cerrado e a caatinga. Tá? Espécies que são nativas do cerrado transitam pela caatinga. Da mesma forma que espécies nativas da caatinga transitam pelo cerrado. Ou espécies do cerrado transitam pelo Pantanal e espécies do Pantanal transitam pelo cerrado. Tá? Então, são as ditas faixas de transição que a gente chama de ecótonos. Tá? Exemplos de ecótonos, por exemplo, aqui uma floresta submontana e uma planície. A floresta submontana é aquela floresta que está, né, no pé da montanha. E aqui temos uma planície. Tá? Não raro, vai se ver espécies submontanas frequentando a planície e não raro vai se ver espécies da planície frequentando a zona submontana. Do mesmo jeito na floresta tropical, tá? Que também tem campos, né, adjacentes. Espécies nativas dos campos vão estar também adentrando na floresta tropical e vice-versa. Obviamente
que as espécies, né, campestres não vão se tornar habitantes definitivos da floresta, mas eles vão transitar por certa faixa aqui. Normalmente, quando escasseia o alimento de um lado, eles vão buscar do outro e vice-versa, tá? Então essa é uma característica muito interessante do ecótomo. Já o habitat é o lugar específico, né, onde uma espécie pode ser encontrada, né? É o seu endereço, digamos assim, é a casa daquela espécie. Um exemplo é uma planta, né, que pode ser o habitat de um inseto. Muitas plantas elas acolhem, né? Insetos vivem em determinadas plantas porque eles costumam tirar algum benefício dela. Nesse caso aqui, o leão, né, que vive numa savana africana, é o lar dele. Né? Da mesma forma que as laranjeiras têm, né, não é muito comum, mas costumam abrigar em algumas regiões a lagarta-aranha, que é um bicho muito estranho. Inclusive, ele foi introjetado, ele é nativo norte-americano e já andou se encontrando alguns aqui no interior de São Paulo e aqui também na região metropolitana de Porto Alegre, nas Laranjeiras. É um bicho muito bizarro. Eu já tive a oportunidade de ver um lá em Porto Alegre. É exatamente assim. Na verdade, parece uma aranha, mas é uma lagarta. O nicho ecológico, então, é o papel que o organismo desempenha no sistema, né? A profissão do organismo nesse ecossistema. Então, o nicho ele informa as custas de que se alimenta, tá? A quem serve de alimento, né, na cadeia alimentar, como se reproduz. Tá? Então, um exemplo de uma fêmea de um mosquito, né, que transmite a malária, o anófilis. Tá? É um inseto hematófago e se alimenta de sangue. E o exemplo do leão que atua como predador devorando grandes herbívoros como zebras e outros antílopes. Tá? Então, o nicho ecológico tem a ver com o desempenho que uma espécie tem dentro daquele ecossistema, né? Incluindo o, o fator alimentar aí, que é o que norteia, né? O lugar onde uma espécie vai permanecer. Tá? E, por fim, a gente tem a biosfera, tá? Que é uma coisa mais global. Assim, toda a vida, né? Seja ela animal ou vegetal, ela vai ocorrer numa faixa denominada biosfera, que inclui a superfície da Terra, os rios, os lagos, os mares, né, oceanos, parte da atmosfera, inclusive. Tá? Então, a vida só vai ser possível nessa faixa, porque nela que se encontram os gases necessários à vida, que é o oxigênio e o nitrogênio. Então notem que a biosfera é uma coisa bem mais ampla, né? É todo lugar onde a vida é possível. Tá, tá gente? Então, com isso finaliza essa primeira parte. Tá? E a gente já parte para o segundo slide, onde a gente vai estar falando sobre os demais outros aspectos, né, ambientais aí que vocês precisam se apropriar.